Hoje a gente entra num capítulo que tem cara de conselho, mas na minha leitura é mais do que isso. É um método de sobrevivência interior. Salve, sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje a gente segue na temporada 2 com o capítulo A Leitura traz o equilíbrio e a imunização, que é praticamente uma aula de constância, onde você coloca o olhar, onde você deposita o tempo e o que você alimenta dentro de si. O capítulo abre com uma imagem muito bonita. Ele chama a leitura de um posto de luz, fraternidade e amor e pergunta: num posto assim, o que se deve fazer? Velar, vigiar para que as consistências benignas se multipliquem em quem contempla o que deve contemplar. Eu gosto muito dessa palavra, contemplar, porque ela não é um olhar correndo, ela não é passar o olho. Contemplar é dar presença, é ficar, é insistir. E aí o capítulo entra num ponto duro, mas muito real. Ele diz que quando a pessoa contempla o mal e se baseia nele, ela vai ficando mais preocupada, mais desanimada, mais triste, mais carregada. É como se o mal, além de existir lá fora, ganhasse uma morada dentro, no interior, pelo simples hábito de morar nele com o pensamento. Isso, na minha leitura, não é moralismo, é mecânica. Porque às vezes você fica parecido com aquilo com o que você alimenta. Por isso o capítulo faz uma virada. Se o vivente tem a planta da salvação em mãos, que é o livro Universo em Desencanto, o que ele deve fazer? Contemplar, amar para melhorar sempre. O texto chega a dizer que quem procura essa planta é porque quer se salvar. E quem contempla é porque quer ser contemplado, ser servido e será muito além do que precisa. Eu traduziria isso assim: existe uma diferença entre o querer e o fazer por onde. E aí vem um trecho que para mim é o coração prático desse capítulo. Ele diz que o tempo que a pessoa gasta pensando nisso, naquilo, preocupado com tudo que só amola, aborrece e desespera, esse tempo deveria ser deslocado para o que é útil, para o que dá alegria, ânimo, engrandece o íntimo e fortalece. E o texto crava: deve contemplar a escrituração, porque muita gente vive preocupada com o mal, quando já tem em mãos a sua tranquilidade. Veja, aqui eu acho que vale a gente respirar e ouvir devagar. O capítulo não está dizendo que problemas não existem, muito pelo contrário. Ele está dizendo que a mente pode virar um lugar de tempestade constante, mesmo quando a saída já está na mesa. Então, ele insiste numa frase que fala do método: leiam quanto mais vezes puderem. Leiam para se livrar dessas contraversões, dessas torções internas, dessas voltas que a pessoa dá em si mesma, por depender da matéria, do mundo e das influências elétricas e magnéticas do mundo. Na minha leitura, isso é muito simples e muito exigente ao mesmo tempo. Simples porque o gesto é pequeno, é natural, leia. E exigente porque o gesto é constante, ler sempre, quanto mais vezes melhor. O capítulo depois entra numa linguagem mais forte, mais contundente, e eu não vou trazer os adjetivos aqui. Eu prefiro guardar o ponto limpo do raciocínio. Ele diz que muita gente não tem tempo para cuidar do bem de si mesmo, mas tem tempo de sobra para cuidar do mal. E aí sofre porque quanto mais mal pensa, quanto mais pensa do mal, mais longe do bem e mais perto do mal vai ficando. E tem uma frase que eu acho muito boa porque ela é quase um provérbio: o bem endireita o mal não endireita o bem. Ou seja, se você quer correção, eixo, clareza, não é mergulhando mais fundo no ruído, no mal,
no elétrico e magnético que você encontra isso. É buscando uma direção mais alta que esse ruído. E aí o capítulo fala de ideias limpas, claras e tranquilas. E ele diz: quem quer isso, procure o bem, porque o bem desenvolve tudo de bom para melhor, e o mal leva tudo de mal para pior. Isso, na minha leitura, faz desse capítulo nos ensinar uma, digamos, economia de vida. Ele diz: pare de gastar energia com o que te consome e não te constrói em nada. E tem um ponto muito humano que eu gosto bastante nesse capítulo. Ele lembra que o vivente não é uma máquina para trabalhar noite e dia sem parar. Deve ter suas horas de descanso, suas horas de folga. Porque quando você está exausto, até o bem fica pesado. É difícil ler. Por isso é importante descansar. Porque descansando, até o difícil torna-se possível. E o capítulo conclui com umas imagens que eu gosto muito, falando em acordar os mancebos que vivem dormindo de olhos abertos, de gente que corre primeiro para o ponto duvidoso e só depois vem para o certo dos certos. Eu leio isso como um caminho severo, como quem diz: acorda, o eixo está aqui, não complique o que é simples. Então, se eu tivesse que resumir o espírito desse capítulo, em uma única frase eu diria mais ou menos assim: a leitura é um deslocamento de contemplação, do mal, que desgasta, para a escrituração, que organiza. E essa constância é o caminho do bem, é o caminho do equilíbrio racional. No próximo vídeo, a gente segue aprofundando esse método de constância, porque a nossa temporada 2, ela inteira vai girar em torno disso: leitura, influência, direção e prática da vida real. Eu agradeço a sua atenção e convido você a me acompanhar também todas as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, na web rádio Universo em Desencanto, onde eu apresento o quadro Recortes Racionais no programa Portal Aberto, com Orestes e uma turma muito especial de estudantes do livro Universo em Desencanto. E aproveito também para convidar você a ouvir o rap dos Filhos do Racional Superior e as músicas do projeto Mundo Racional na sua plataforma de áudio favorita. Salve e até o próximo vídeo.